Ela prendeu-o com as algemas, completamente convencida de que ninguém questionaria sua versão. Mas assim que ele entrou na sala de audiências, ela percebeu que havia cometido o maior erro de sua carreira. João Silva sempre foi um homem que evitava problemas. Sua vida era bem planejada e meticulosa. Ele não era do tipo que se arriscava sem necessidade. Contudo, nada disso importava quando a oficial Fernanda Costa apareceu naquela pequena mercearia em uma tarde tranquila no Rio de Janeiro. A loja estava praticamente vazia. João havia entrado apenas para comprar um café e um lanche rápido antes de voltar para casa. Mal havia saído do caixa de autosserviço quando sentiu de repente uma estranha sensação de que estava sendo observado. "Pare aí mesmo!" ordenou uma voz firme e autoritária. João se virou confuso e deparou-se com uma policial uniformizada que descansava uma das mãos de maneira descontraída sobre sua arma no coldre. "Oficial Costa", disse ela, enquanto ele olhava ao redor, convencido de que devia haver algum mal-entendido. "Tem algum problema?" Seu rosto era impenetrável, mas sua postura deixava claro que ela já havia tomado uma decisão contra ele. "Eu vi você colocando algo no bolso." Depois de passar alguns itens no caixa, ela exigiu: "Mostre-me o seu comprovante de pagamento." João franziu a testa e girou sua bolsa para a outra mão. "Eu acabei de pagar. Você pode conferir." "No caixa." Respondeu com calma. A oficial Costa apertou os lábios numa linha fina. "Eu disse, mostre-me o comprovante." João respirou fundo e, com movimentos deliberados, tirou um pequeno papel de sua sacola plástica. Ele o estendeu. Para ela, com cuidado, sem nem olhar direito, ela o pegou e balançou a cabeça. "Que tentativa! Esvazie seus bolsos." Algumas pessoas na loja começaram a prestar atenção, seus olhares oscilando entre os dois como se assistissem a uma partida. Com a voz serena, João afirmou: "Não tenho nada nos bolsos." Nesse exato momento, a paciência da agente pareceu esgotar-se. Ela bateu com as mãos no balcão enquanto o queixo de João se tensionava. Não se tratava de um item faltando ou de um comprovante perdido. Ele já tinha presenciado essa situação inúmeras vezes, em tantos lugares, com tantas pessoas que se pareciam com ele. "Eu disse que não peguei nada", repetiu, mantendo a calma, enquanto a oficial Costa baixava a mão para o rádio e anunciava: "Temos um possível suspeito de furto que não está cooperando." Mesmo enquanto as palavras "não está cooperando" ecoavam no ambiente, João expirou lentamente. Ele ficou parado, com as mãos à mostra e a voz tranquila, mas nada disso importava. Um jovem balconista, vestido com o uniforme da loja, hesitou por um instante antes de se aproximar. "Eu vi que ele pagou tudo", comentou. A agente nem sequer se importou em desviar o olhar e ordenou: "Não se meta nisso." O coração de João acelerou, pois ele já sabia exatamente para onde aquilo estava indo. "Olha, você está cometendo um erro", disse com voz firme. "Eu sou formado em direito, conheço os meus direitos." A oficial Costa soltou uma risada curta, sem nenhum traço de humor. "Bem, então explique seus direitos lá no fórum." Antes que João pudesse responder, ela estendeu a mão para segurar seu pulso. Naquele instante, passou por sua mente a possibilidade de se debater. Pedir para falar com um superior ou até mesmo reagir, mas ele sabia que nenhuma dessas alternativas terminaria bem. Então, deixou que a algema fosse colocada. O metal frio das algemas apertou sua pele, espalhando uma onda de tensão pela pequena loja. A agente o conduziu firmemente até a porta, onde sua viatura já aguardava. João vislumbrou seu próprio reflexo no vidro da porta enquanto saíam. Ele já tinha visto muitas pessoas em sua situação. Pela primeira vez, ele se via como parte daquele grupo. Mas sabia de algo que a oficial Costa ignorava. Aquilo não terminaria como ela esperava. A viagem até a delegacia foi silenciosa, interrompida apenas pelo ocasional chiado do rádio. João sentou-se no banco de trás, algemado, e observou a cidade passar em um borrão. Ele sabia que era melhor ficar quieto, pois suas palavras poderiam ser distorcidas, mal interpretadas
e usadas contra ele. Enquanto isso, a agente aparentava estar tranquila, com uma mão firme no volante e a outra próxima ao rádio. Essa situação já era comum para ela. Ao chegarem à delegacia, ela estacionou com uma decisão inabalável e saiu, abrindo a porta traseira como se tivesse acabado de capturar sua última presa. "Vamos", mandou. João não ofereceu resistência. Ele desceu com a cabeça erguida e o semblante firme, enquanto os demais policiais mal lhe lançavam um olhar e a oficial Costa o conduzia pelo saguão. "Furto", anunciou casualmente, enquanto entregava a carteira e os pertences pessoais de João a um policial de plantão. O homem no balcão, com um ar cansado e cabelos grisalhos, lançou à agente um olhar severo, mas ela apenas deu de ombros. "Você teve que prendê-lo. O rapaz estava ficando agressivo", comentou alguém. João apertou os punhos. Embora não tivesse elevado a voz, a palavra agressivo ganhava um significado diferente quando aplicada a alguém como ele. Um jovem policial, provavelmente com 30 anos, revistou a carteira de João e tirou uma carteirinha da Ordem dos Advogados. Levantando o olhar, perguntou: "Você é advogado?" João expirou pelo nariz. "Sim." A oficial Costa resmungou: "Claro que é." O jovem examinou a carteirinha com atenção, estreitando os olhos. Ele está falando a verdade. Então voltou seu olhar para a agente. "Você tem certeza da acusação?" indagou. O rosto da agente endureceu. "Ele roubou na loja." O jovem policial hesitou por um momento antes de olhar para João. "Senhor, o senhor tem advogado?" João encarou o policial e respondeu: "Não preciso de um." Um leve sorriso, quase irônico, passou pelo rosto do jovem antes de ele devolver a carteira a João. "Você vai se defender sozinho", afirmou. João assentiu com firmeza. A oficial Costa soltou um suspiro irritado e se virou. "Tudo bem, processem-no." João foi conduzido por um corredor, passando por várias celas, um lugar onde já estivera do outro lado. Agora, ele estava ali, aguardando, como aqueles homens que um dia ele defendeu. Sentou-se em um banco e observou os minutos arrastarem-se. Ele conhecia bem o sistema. O manteriam preso pelo tempo que a lei permitisse, tentando forçá-lo a aceitar um acordo ou, pior, mantendo-o na cadeia durante o fim de semana para lhe dar uma lição. Mas eles não faziam ideia de com quem estavam lidando. Quando a porta rangeu ao se abrir, um guarda entrou e disse: "Amanhã você será julgado." João assentiu, com a mente já traçando estratégias. Ele não iria se limitar a provar sua inocência. Ele estava determinado a garantir que ninguém mais que se parecesse com ele passasse pela mesma situação. Enquanto isso, a oficial Costa ainda se achava vitoriosa, mas estava prestes a descobrir o quão errada estava. A sala de audiências era mais fria do que João imaginava. As luzes fluorescentes zumbiam acima, lançando um brilho intenso sobre o polido púlpito do juiz. João sentou-se na mesa de defesa, com as mãos cuidadosamente cruzadas à sua frente, enquanto o peso das algemas da noite anterior ainda marcava seus pulsos. Do outro lado, a oficial Costa permanecia imperturbável. Seu uniforme estava impecável e seu rosto não revelava nada. Para ela, aquele era apenas mais um caso de rotina, um furto simples que seria processado como tantos outros. Nem sequer se deu ao trabalho de verificar o nome de João no processo. A juíza, uma senhora de olhar aguçado e atitude firme, ajeitou seus óculos e se voltou para o promotor. "Vamos prosseguir. Quais são as acusações?" O jovem promotor, com um sorriso convencido, levantou-se. "Excelência, o réu João Silva foi flagrado roubando em uma loja local. A oficial Costa foi chamada para depor e testemunhou, que presenciou o fato e o prendeu quando ele se recusou a colaborar." João soltou um suspiro leve, balançando a cabeça discretamente. As mentiras já vinham se acumulando desde o início. A juíza então perguntou: "Senhor Silva, o senhor tem representação jurídica?" João ajeitou seu terno e respondeu com calma: "Sim, excelência. Vou me defender sozinho." Um murmúrio percorreu a pequena audiência e até o sorriso,
convencido do promotor, se desfez por um instante, enquanto a agente permanecia inexpressiva. A juíza assentiu e continuou. Senhor Silva, como o senhor se declara? Perguntou com firmeza. Com uma voz confiante, ele respondeu. Inocente. A juíza voltou-se para o promotor. Vamos ouvir o depoimento da agente. A oficial Costa avançou com postura segura e disse. Excelência, eu estava de serviço, quando entrei na loja e vi o réu colocando um item no bolso sem pagar. Pedi que me mostrasse o comprovante, mas ele não apresentou nada e passou a agir de forma confrontadora, recusando-se a obedecer minhas ordens. João inclinou levemente a cabeça, já acostumado a testemunhos fracos. Mas esse depoimento foi especialmente mal conduzido. A juíza se voltou para ele. Senhor Silva, o senhor pode fazer seu interrogatório. João ajustou a gravata e deu um passo à frente, com as mãos repousando suavemente sobre a mesa de defesa. Oficial Costa, a senhora afirma que me viu colocar um item no bolso e que eu não apresentei o comprovante? Sim, confirmou ela. E o senhor admite que não tinha o comprovante? Exatamente, assentiu João enquanto caminhava lentamente. Havia câmeras de segurança na loja? A agente hesitou por um segundo e João notou. Sim, mas o material gravado ainda não foi analisado. Ele então se voltou para o promotor. O escritório de vocês solicitou a revisão do vídeo? O promotor mostrou-se desconfortável. Naquele momento não foi considerado necessário. João deixou o silêncio se estender por alguns instantes antes de continuar. Oficial Costa, a senhora também disse que eu resisti. De que forma? Exatamente, ela se endireitou. O senhor agiu de forma agressiva, se recusou a esvaziar os bolsos quando solicitado e resistiu à minha tentativa de detê-lo. João apertou os lábios e assentiu. Interessante. Voltou-se para a juíza. Excelência, gostaria de apresentar, como prova o documento A, meu comprovante de pagamento, que eu tinha comigo no momento da prisão. João aproximou-se do auxiliar de justiça e entregou o comprovante, cuidadosamente dobrado. A juíza examinou-o, levantando ligeiramente as sobrancelhas. Este comprovante demonstra claramente que o Sr. Silva pagou por todos os itens, afirmou, lançando um olhar de reprovação para a oficial Costa. A senhora verificou o comprovante no momento da prisão? A postura da agente se endureceu. Eu acabei deixando passar. João olhou para ela com calma. Você deve ter deixado passar, disse com voz firme, enquanto a atmosfera na sala mudava. A mandíbula da agente se contraiu, e João permitiu que o silêncio durasse apenas o tempo necessário. Oficial Costa, a senhora possui gravações da sua câmera corporal da prisão? Perguntou João. A agente hesitou novamente. Minha câmera estava com defeito. A juíza franziu o senho. Isso não consta no seu relatório. João cruzou os braços. Ou seja, sem câmera, sem análise das gravações de segurança e com um comprovante que prova minha inocência, que a senhora ignorou. Ele soltou uma risada suave. Diga-me, a senhora tinha certeza absoluta de que eu roubei algo ou simplesmente julgou por minha aparência? Um suspiro abrupto percorreu a sala. O rosto da agente ficou vermelho e suas mãos se fecharam em punhos. Mas aquilo era apenas o começo. A verdadeira virada estava prestes a acontecer. Uma pesada calma tomou conta da sala de audiências, enquanto a oficial Costa permanecia imóvel, com o rosto inexpressivo. Contudo, João notou a tensão em sua mandíbula e o leve deslocamento de peso de um pé para o outro. Ela esperava um caso rápido e sem complicações. Uma condenação, automática. Mas agora sua posição começava a desmoronar. Com voz controlada e serena, João disse: Oficial Costa, vamos voltar ao seu depoimento. A senhora afirmou que eu agi de maneira agressiva e resisti. A agente levantou levemente o queixo. Isso mesmo, respondeu. Poderia descrever exatamente o que, em minha conduta, foi agressivo? Ela hesitou por um instante. E essa pausa foi suficiente. O senhor se recusou a esvaziar os bolsos e elevou a voz, replicou.
João inclinou a cabeça. Então, levantar a voz após ser falsamente acusado é considerado agressividade. A agente não respondeu. João voltou-se para a juíza. Excelência, gostaria de apresentar como prova o documento B, um vídeo de um funcionário que testemunhou todo o ocorrido. O promotor levantou-se imediatamente objetando. Esse testemunho não foi divulgado. Antes do julgamento, a juíza gesticulou com a mão. Sobressaia, vamos assistir. O auxiliar pressionou o botão de reprodução em uma tela à frente e um vídeo granuloso mostrou um jovem funcionário sentado atrás de uma mesa, com os olhos inquietos, dizendo: Eu vi tudo. O homem, João Silva, pagou no caixa de autosserviço. E em seguida, a agente entrou, olhou para ele por um instante e se dirigiu diretamente a ele. Ela nem sequer verificou as gravações de segurança. Apenas presumiu. João observou atentamente o rosto da agente. Ela estava rígida, com as mãos cruzadas atrás das costas, mas por um breve momento ele notou uma expressão em seus olhos. Ele se voltou para ela e perguntou: Oficial Costa, a senhora chegou a perguntar ao funcionário o que ele viu antes de me prender? Sua mandíbula se apertou. Ou você simplesmente decidiu naquele instante que eu era culpado? Um pequeno músculo em sua têmpora se contraiu. Isso não aconteceu assim, rebateu. João assentiu lentamente. Então, resumindo, sem gravações de segurança analisadas, sem câmera corporal e sem testemunhos. Apenas sua palavra contra a minha. Exceto que agora tenho um comprovante e um testemunho, acrescentou, voltando-se para a juíza. Excelência, solicito a revisão dos registros de prisões anteriores da oficial Costa. A cadeira do promotor rangeu enquanto ele protestava. Isso é irrelevante para este caso. João sorriu. Acho que é muito relevante. Se a oficial Costa tem um histórico de prisões equivocadas, isso compromete a credibilidade do seu depoimento hoje. A juíza o analisou por alguns instantes e assentiu. Pedido aceito. O promotor abaixou a cabeça enquanto João cruzava as mãos sobre a mesa. Oficial Costa, a senhora já teve prisões equivocadas anteriormente? Perguntou João. O rosto da agente ficou pálido. Não. João assentiu devagar. Interessante. Em seguida, voltou-se para o auxiliar, que já exibia na tela registros públicos. Os registros mostram que, nos últimos 2 anos, houve 3 reclamações por perfil racial, declarou. Um murmúrio percorreu a sala. As mãos da agente tremiam levemente ao seu lado. Com voz firme, João perguntou: Oficial, quantos desses casos envolveram pessoas negras? Um silêncio pesado se instalou até que finalmente ela respondeu com voz tensa: Isso não tem relação com este caso. João ergueu uma sobrancelha. Você não acha que tem? Desafiou. Ela recuou um pouco, enquanto o promotor se esfregava a têmpora, claramente arrependido de ter assumido o caso. Depois de deixar o momento se estender, João disse: Excelência, está claro que não só fui preso injustamente, mas que a oficial Costa agiu com preconceito e negligência. Solicito que o caso seja encerrado imediatamente. Sem hesitar, a juíza respondeu: Pedido aceito. Caso encerrado. João exalou um suspiro de alívio. Ele tinha vencido, mas não havia terminado. Pois algumas vitórias são maiores do que um único caso, e a oficial Costa estava prestes a aprender isso da pior forma. O martelo do juiz bateu uma vez, firme e definitivo. A agente mal se moveu, ficou parada, com os ombros tensos, mas João notou uma mudança sutil nela. A percepção de que ela entrou no tribunal esperando resolver um caso fácil e acabou se tornando o centro das investigações. João ajeitou seu terno, seus movimentos eram calculados e decididos. Ele não era do tipo que se gabava, mas também não deixaria uma injustiça passar. Enquanto recolhia seus pertences, a voz da juíza cortou o silêncio. Antes de concluirmos, Oficial Costa, preciso tratar de algo. A agente endireitou-se imediatamente. Sim, excelência. A juíza tirou os óculos e olhou fixamente para a agente, com um olhar que já havia decidido o destino de muitos.
Este tribunal não leva levianamente as acusações de má conduta, e o caso do Sr. Silva gerou sérias dúvidas. Portanto, recomendo formalmente que seja iniciada uma investigação interna sobre suas ações, tanto neste caso quanto nas reclamações anteriores. O rosto da agente perdeu toda a cor. Excelência, isso é desnecessário, protestou. A juíza levantou uma mão. Essa decisão não cabe a você. Voltou-se para o auxiliar. Certifique-se de que minha recomendação seja encaminhada aos responsáveis. João observou enquanto a agente engolia em seco, apertando os punhos, e avançou, falando com voz firme, mas serena. Oficial Costa, a senhora estava tão certa da minha culpa que nem se deu ao trabalho de verificar os fatos. Deixou que seus preconceitos decidissem por você. Formou uma opinião sobre mim antes mesmo de eu falar. Ela permaneceu em silêncio. João continuou. Eu poderia ter perdido meu emprego, minha reputação e até minha liberdade, mas lutei, porque tinha conhecimento e os recursos necessários. E quanto àqueles que não têm? Os lábios da agente se abriram ligeiramente, como se quisessem responder, mas nada saiu. João balançou a cabeça. Quantas pessoas como eu, a senhora? Já prendeu? Quantas delas não tiveram a chance de se defender? Essa pergunta pairou no ar, pesada e reveladora. De repente, as portas do tribunal se abriram de par em par e um homem de terno escuro, um funcionário da polícia, entrou com passos firmes. Ele trocou algumas palavras discretas com o auxiliar, antes de se aproximar do juiz. A juíza assentiu e voltou-se para a agente. Oficial Costa, você está suspensa de suas funções imediatamente, até que a investigação seja concluída. O rosto da agente se transformou em surpresa. Isso não é justo, murmurou. João soltou um leve suspiro. Minha prisão também não foi justa, comentou, enquanto o silêncio na sala se tornava quase ensurdecedor. A agente foi escoltada para fora, caminhando devagar, com o rosto pálido. O peso das consequências finalmente a alcançava. João pegou sua pasta e passou a mão pelo couro macio. Aquilo não era apenas uma vitória pessoal, era algo maior. Hoje, um sistema que raramente responsabiliza agentes como a oficial Costa finalmente agiu. João saiu do tribunal e se deparou com o sol radiante do meio-dia. Respirou fundo, sentindo que o ar era diferente, mais claro, mais leve, mesmo sabendo que o mundo não mudaria da noite para o dia. Talvez, só talvez, alguém tivesse começado a ver as coisas de maneira diferente. Ele desceu lentamente as escadas do tribunal, com a mente ainda relembrando tudo o que havia acontecido. A acusação infundada, a batalha na sala de audiências, a queda da agente. Foi uma vitória pequena, mas vitórias assim eram importantes. Então uma voz o chamou. Senhor Silva! Ele se virou e viu o jovem policial da delegacia, o mesmo que hesitou quando a agente lhe entregou a carteira. Aquele que percebeu a verdade antes de todos. O policial parou a alguns metros, recuperando o fôlego, e disse: Queria dizer que o que você fez lá foi impressionante. João ergueu uma sobrancelha. O jovem coçou o pescoço e continuou. Eu vejo casos como esse o tempo todo. Pessoas são presas sem motivo, presas num sistema que não lhes dá chance de se defender. Acontece mais do que deveria, mas nunca vi alguém virar o jogo assim no tribunal. João o estudou por um momento. Você sempre fala quando vê algo errado? Perguntou. O jovem abaixou a cabeça um pouco e respondeu. Não é tão simples assim. João assentiu e acrescentou. E também não é fácil provar sua inocência. O jovem deu de ombros enquanto João voltava a olhar para as portas do tribunal. Tudo começa com uma pessoa que diz ou faz algo. Não basta apenas olhar para o lado. O policial olhou brevemente para o chão e depois ergueu os olhos novamente. Exato, murmurou. A oficial Costa não é a única assim na corporação. Há outros que agem diferente. Com a voz mais baixa, o jovem concluiu. João o observou, por um longo instante antes de responder. Então mostre-me. O policial assentiu uma vez.
Virou-se e desapareceu na multidão lá fora. João ficou parado por um momento, deixando que tudo o que tinha acontecido se acomodasse em sua mente. Ele havia vencido o caso, mas a luta era muito maior do que ele. Havia muitas pessoas que nem sequer chegariam a ter seu dia no tribunal. Muitas que não tinham o conhecimento, os recursos ou a oportunidade de se defender. E isso precisava mudar. Ele pegou o celular, olhou para a tela por alguns instantes e discou um número. Do outro lado, uma voz familiar atendeu. João, está tudo bem? Ele sorriu levemente. Sim, mãe, está tudo bem. A voz dela transbordava alívio. Que bom, estive rezando por você a manhã toda. Encostado em um corrimão, João olhou para as ruas movimentadas e disse: Acho que já sei o que quero fazer a seguir. Após uma breve pausa, acrescentou: Quero iniciar algo. Talvez um fundo de defesa jurídica. Algo para aqueles que não têm como se defender. A voz de sua mãe amoleceu. Isso é um grande desafio, filho. João sorriu. Sim, mas acho que é o certo a fazer. Houve um momento de silêncio antes dela finalmente responder. Acho que você tem razão. João guardou o celular no bolso. Ele entrou no tribunal como acusado e agora saía em direção a algo maior, algo com mais significado. Hoje não. Se tratava apenas de limpar seu nome, mas de garantir que a próxima pessoa acusada injustamente não tivesse que lutar sozinha. E essa era uma luta que valia a pena enfrentar.